ver cada um de vocês aqui, consagrando esse tempo a Deus. Deus merece a nossa adoração. Nós estamos aqui para adorá-lo, mas nós estamos aqui também para conhecê-lo cada vez mais e melhor. E é por isso que nós estudamos a palavra de Deus. E antes de começar o nosso estudo de hoje, vamos orar. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor já nos deu, de reconhecer a Tua grandeza, reconhecer o Teu poder, relembrar o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Obrigado pelos Teus ensinos, ó Pai, que nos ajudam, nos estimulam a sermos uma igreja de verdade, uma igreja que vive aqui para agradar o Senhor, uma igreja que existe aqui para ajudar os irmãos também a viverem a caminhada cristã, mesmo diante das tribulações, ó Pai, mas vivendo para Te agradar, para servir uns aos outros, para que quando aquela trombeta tocar, para nos buscar, ó Pai, possamos ser encontrados, agradando ao Senhor de maneira irrepreensível, para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos ajuda agora, ó Pai querido, para o estudo que vamos ter. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a manter a atenção, nos ajude a entender como esse ensino é importante para nós no nosso dia a dia. Peço isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando sobre as coisas que vão acontecer no futuro e eu investi algumas semanas para mostrar a harmonia que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por que isso é importante? Por que é importante estudarmos história? Inclusive, durante muito tempo, na minha época que eu estudava, ginásio, colégio, na minha época era assim, né? Então, era uma das matérias obrigatórias. Alguns acham que é bobagem, não é? Mas a história nos ajuda a entender como as pessoas agiam no passado e tentar aprender com eles e, de preferência, não cometer os mesmos erros. Isso no mínimo, não é? E o Antigo Testamento é a história de como Deus, sendo Deus verdadeiro, agiu no passado, não somente em relação às pessoas que se relacionavam com Ele como Deus, mas também como Deus agiu em relação às outras nações. Você quer conhecer o Deus e como Ele age, não dá para fazer isso sem conhecer o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a história de Deus na história humana. E o que nós encontramos no Antigo Testamento são profecias, são promessas. Era Deus dizendo o seguinte, daqui a algum tempo eu vou fazer isso, isso e isso com Babilônia, Assíria, Síria, Egito. E ele falava as profecias, aquilo que ele iria realizar no futuro e cumpria ao pé da letra, provando que Deus existe e que só Ele, aquele Deus da Bíblia, o Deus de Israel, é Deus verdadeiro. Que os deuses das outras nações, que eram falsos deuses, não conseguiam impedir a ação do único e verdadeiro Deus. Então, as pessoas que não acreditam em Deus, elas não acreditam na história. Se vai lá para a história, histórias seculares contam feitos que aconteceu nas nações e a Bíblia mostra que foi Deus que realizou esses acontecimentos. E Deus prometeu acontecimentos que já se cumpriram, é só ler a Bíblia, estudar, procurar livros seculares, e Deus prometeu eventos que ainda não se cumpriram. E aí a lógica é simples. Se Deus prometeu coisas no passado e eles se cumpriram, significa que aquilo que Ele prometeu e ainda não se cumpriu, irão se cumprir. Isso é muito importante.
Então nós temos um Deus que controla tudo e controla todos. Um Deus que permitiu que o pecado entrasse no mundo e que as pessoas fizessem escolhas. E vão sofrer as consequências dessas escolhas. Pessoas que hoje fazem ações diferentes daquilo que Deus ordenou na área moral, por exemplo. Independente de serem cristãos ou não, eles estão colhendo o resultado das suas ações. Então nós temos um mundo muito mais perverso, nós temos um mundo em que as enfermidades afetam as pessoas emocionalmente e também fisicamente, e assim por diante. Então, conhecer o Senhor nos ajuda a ter uma vida melhor aqui nesse mundo, e Deus afirma que as pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador irão sofrer algo eternamente. E as pessoas que não acreditam, eu costumo dizer, tá bom, não tem problema, você pode continuar não acreditando. O fato de não acreditar não vai mudar a realidade. Quando chegar lá, vai experimentar isso. E eu digo, estudem a história. Estudem a história. E veja como Deus agiu, e veja se dá para viver num mundo sem acreditar que Deus existe. E eu quero mostrar, e mostrei durante um bom tempo, que existe uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque na área escatológica há uma confusão de promessas que Deus fez, que envolve a nação de Israel, e promessas que ele fez no geral. E existem promessas que ele fez para o povo de Israel que não foi cumprido ainda. E alguns teólogos, então, concluíram que, pelo fato de ainda não terem, essas promessas não terem sido cumpridas até a morte do Senhor Jesus, então essas promessas agora serão cumpridas espiritualmente através da igreja. E eles afirmam que a igreja é como se fosse uma continuação de Israel. E aí é que está o grande erro. Israel é Israel e igreja é igreja. Então hoje eu vou terminar esse estudo mostrando essa distinção e depois eu vou retomar como está na nossa apostila. Aí nós vamos estudar os acontecimentos que estão em Apocalipse, que envolve Israel, mas envolve também todas as nações do planeta. Então a Bíblia diz que haverá um período de tempo chamado Dia do Senhor, e esse Dia do Senhor é o dia em que Deus vai mostrar para a humanidade que não o reconheceu como Deus, o castigo de abominar Deus, o castigo de não estar nem aí para Deus, o castigo de viver como se Deus não existe. A Bíblia diz o que vai acontecer com essas pessoas, ok? Então, o Dia do Senhor inclui esse período de grande sofrimento, mas inclui também o cumprimento da promessa que Jesus vai voltar pessoalmente, fisicamente aqui nesse mundo, e ele vai reinar neste mundo por um longo período de tempo, que literalmente é pelo menos 1000 anos. Acredite quem quiser. Quem não quiser, continue na incredulidade. O livro de Apocalipse termina dessa forma. Nós estudamos que a profecia de Zacarias sobre a vinda do Messias para reinar sobre Israel e as nações foi relatando fatos históricos. Ele falou, olha, lembra no passado, na época de Daniel, né? Daniel profetizou, por exemplo, o que ia acontecer com a Babilônia. Como a Babilônia iria ser derrotada pelo Império Sírio e Pérsia. E lá fala de um rei e como esse rei iria agir em relação ao povo de Israel. E ele escreveu isso antes. E hoje existem documentos encontrados realmente antes desses acontecimentos. E foram cumpridos. E agora está lembrando, olha, lembra, do jeito que aconteceu lá, também no futuro, Jesus vai voltar, vai reinar sobre Israel e vai reinar sobre as nações. Mostrando fatos históricos, mostrando que isso é literal. Nós vimos que o reino messiânico deve ter uma interpretação literal,
pois faz parte da profecia, por exemplo, a reconstrução do templo judaico, que hoje não existe. Foi destruído pelo general Tito. Então faz parte dessa reconstrução, faz parte o retorno sacrificial de animais. E o propósito é lembrar o sacrifício que Cristo fez em nosso favor. E existem outras profecias aqui, contando fatos históricos. Então, essa profecia não pode se referir àquele reino eterno no final de tudo. É muito importante nós fazermos essa distinção. Só estou relembrando. E eu terminei nosso último estudo mostrando que a sequência de Apocalipse, quando você vai ler Apocalipse, né, a sequência lá, cronológica, as ordens dos eventos futuros, mostra que vai ter um reino aqui no planeta Terra, que eu vou chamar de reino messiânico, antes do reino eterno. Aquele reino que só vai entrar os salvos. Então, existe um outro reino antes. Né? Então, Apocalipse 18 e 19, a vitória de Cristo sobre o anticristo. Então, haverá um líder mundial, político e também religioso contra Deus. E Jesus vai vir para destruir, para obter vitória sobre ele. Fala depois de um reino de 1000 anos literal, Apocalipse 20, de 1 a 6. Versículo 7 até versículo 10 informa que nesse reino Satanás vai estar preso, ele não vai poder agir, mas mostra que depois ele vai ser solto. E depois que ele for solto, haverá um trono branco em que todos os descrentes irão comparecer diante de Deus, receber o veredito e logo em seguida receberem a punição, e só depois disso é que vai ter o reino eterno. Então, ainda há 2 reinos mundiais que precisa acontecer. Um é o reino milenar de Cristo, aqui no planeta Terra, sobre todas as nações. E outro é o reino eterno, que só os salvos vão participar, que nós chamamos de céu e assim por diante. Há mais uma profecia de Zacarias, confirmada no Novo Testamento, que só pode ser cumprido através de um reino literal, aonde ainda vai existir pecadores, onde ainda vai existir o pecado. Então, o reino milenar de Cristo aqui no mundo é um reino sobre a humanidade que ainda comete pecado. Mas o reino eterno e o último, não. Naquele reino eterno, o pecado não existe mais. Isso é muito importante. É uma profecia que mostra com clareza, igreja a igreja, Israel é Israel. Não são os mesmos, a igreja não incorporou Israel. Entende? Muitos amilenistas, isso é, quem não acredita nesse milênio literal de Cristo, afirmam, e são amilenistas porque eles afirmam, a igreja assumiu agora o lugar de Israel. Isso é, as promessas que Deus fez para Israel agora foram transferidas para a igreja. Isso não é isso que a Bíblia ensina. Essa profecia de Zacarias, e sobre a casa de Davi, está falando de quem, então? Casa de Davi é a casa de quem? A casa do rei. Entende? A dinastia, né? A casa de Davi foi feita uma promessa para Davi. Davi, você vai ser rei, seus filhos serão reis, e haverá um dos seus filhos que vai ser o rei sobre todo o planeta Terra, e também um rei eterno. Foi feita uma promessa para Davi. Davi tem a ver com a nação de Israel. Também sobre os habitantes de Jerusalém. Fala sobre uma cidade específica, que é a capital de Israel. Derramarei o espírito da graça e de súplica. Sobre quem? Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. A igreja não está assumindo essa promessa para si. Olharão para aqueles a quem transpassaram. Quem foi que gritou? Que nação gritou? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Foi Israel. Então está dizendo, olha,
olharão para aqueles a quem transpassaram. Foi Israel que fez isso, não é? Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Vão chorar como quem chora pelo seu filho nascido e depois morto. Como é que uma mãe, como é que um pai chora a perda de um filho? Do primeiro filho, daquele que é único. Imagine, você pega seu filho, você cria ele, você dá tudo o que ele precisa e ele morre. Bom, quem experimentou isso sabe o que está acontecendo aqui. A gente tenta imaginar e dá para imaginar um pouco. Então está falando, vai acontecer isso com Israel. Chorarão como aquele que chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia futuro, será grande o pranto em Jerusalém. Não é na Igreja Batista, Nova Aliança, que judeus se convertem e vêm. Isso acontece. Não é nas igrejas ao longo, né, desses 2.000 anos, judeus se convertendo e fazendo parte da igreja. Ele não está falando disso. Ele está falando, naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como um pranto em Edat Rimon, contando histórias que já aconteceu no passado, no Vale do Megido. A terra pranteará, cada família à parte. Agora ele vai numerar algumas famílias. A família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a filha da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e as suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte e as suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família e as suas mulheres. As famílias do povo de Israel. Versículo 13, capítulo 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Que pecado? Começando pelo pecado de terem rejeitado Jesus como Senhor e Salvador, rejeitado o Messias, e outros pecados que resultaram disso. Então, bem rapidinho, tá bom? Essa profecia mostra claramente que Deus vai derramar o seu Espírito sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. É algo exclusivo para a nação de Israel. Não trata da conversão dos judeus no período da igreja. A igreja e Israel são distintos. Igreja é igreja, Israel é Israel. Todos os convertidos, após a morte de Jesus Cristo, fazem parte da igreja. Ninguém nega isso. Mas a igreja não substitui Israel como nação e como nação de Deus. Não substitui. É muito importante nós entendermos isso. A profecia afirma que o Espírito Santo irá promover arrependimento em Israel por terem crucificado o Messias. Vai sair nos jornais. A nação de Israel reconhece que aqueles a quem eles crucificaram era o Messias prometido. Derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram e pranteá-lo-ão. Quando isso aconteceu? Nosso Deus é um Deus que já cumpriu tantas promessas no passado. Precisa acontecer. Então, isso vai se cumprir. Hoje, eu fui fazer uma pesquisinha rápida. Hoje, Israel, como nação, não é cristã. E quando eu digo que não é cristã, eles não acreditam em nada a respeito do Senhor Jesus. Eu fiz uma pesquisa aqui, não é? Um jornal do Vaticano, porque o Vaticano, ou o catolicismo, é considerado cristão, porque de alguma forma eles acreditam em Jesus Cristo como Salvador. Ele não é suficiente Salvador, mas ele faz parte do plano de salvação. E eles acreditam nisso, por isso que é considerado cristão, né, pelas pessoas, ok? E a manchete é essa: a presença cristã em Israel cresce em número, mas diminui em termos de percentagem. É claro, está chegando mais gente lá, então tem mais cristão. Mas quando você pega a porcentagem,
cada vez menos. Não é uma nação cristã ainda. De acordo com os dados publicados na véspera do Natal de 2021, pelo Escritório Central de Estatística de Israel, atualmente são mais de 182 mil cidadãos cristãos no país. Gente, 182 mil não é nada, não é? Que representam 1,9% da população mundial. Sendo que 76% desses 1,9% são árabes. Entende? Árabes que vivem lá. Não é interessante isso? Mas vocês podem imaginar. Então, por que eu estou trazendo isso para você? Fatos históricos. Mas essa profecia diz que vai chegar o momento que 100%, naquele dia, 100% dos judeus que estiverem vivos. É um milagre. É o Espírito Santo que vai atuar. Tem mais informação, mas não tenho tempo. A profecia enfatiza que o arrependimento acontecerá na vida de cada israelita. Olha essas palavras. A terra pranteará cada família à parte. Versículo 14. Todas as famílias, cada família à parte, suas mulheres à parte. É uma interpretação histórica, literal. Precisamos interpretar dessa maneira. Gramatical. É uma profecia que está confirmando que aquela nação, cada família daquela nação, vão receber o milagre da ação do Espírito Santo, que vai fazer com que eles acreditem. Que é só dessa forma que a gente pode acreditar. E aí, agora ele vem falando de algumas famílias. A casa de Davi, família real. A casa de Natã, a família dos profetas. A casa de Levi, a família sacerdotal. A família dos simeitas. Simei aqui talvez seja a ilustração do que existe de pior em uma nação. Então imagine um grupo aqui no Brasil de as pessoas mais imorais, as pessoas mais perversas, pessoas que cometem assassinatos. Então imagine aquilo que há de pior. Não é? Essa família aqui faz parte daquele grupo, daquele homem que quando Davi estava fugindo de Absalão, ele amaldiçoou Davi. Existe uma profecia em relação a eles em Gênesis 49, versículo 7. E Deus está dizendo que até o pior de Israel... Estava conversando com uma família aqui, e eu estava dizendo para eles o milagre de Deus. Eu sou pastor. Eu conheci Jesus como Senhor e Salvador com 23 anos de idade. E eu falo assim, o único pecado que eu não cometi até aquele momento era não ter usado drogas pesadas. Então todos os outros eu havia já cometido. Até assassinato por acidente, no sentido de ter machucado pessoas. A Bíblia diz que quando a gente machuca alguém, é como se tivéssemos assassinado alguém. Tirando racha, eu bati num carro, não é? E machuquei muitas pessoas, inclusive 3 pessoas quebraram o fêmur, uma senhora de idade. E Deus escolheu essa porcaria de pessoa para transformar. Dentre dos irmãos eu era o pior, por enquanto o único salvo, para ser o que eu sou. E Deus vai fazer isso com a família de Simei, dizendo o seguinte, olha, o sacrifício de Jesus na cruz é eficaz para salvar qualquer tipo de pessoa arrependida. Não importa o que ela tenha feito. Isso não é maravilhoso? Pode imaginar isso? Quer dizer, todas essas pessoas vão se arrepender, não importando o número, a quantidade de pecados e nem a categoria de pecados. E aí ele termina dizendo todas as demais famílias, enfatiza uma conversão nacional. Isso ainda não aconteceu e vai acontecer. Essa profecia afirma
que em determinado momento na história, toda a nação de Israel, daquela geração futura, pode ser que comece amanhã, não pode ser, só depois de 7 anos, ok? Será perdoada de todos os seus pecados. Olha o que Zacarias diz. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Irmãos, por isso que nós temos na nossa instrução para a igreja, que vai ser aplicada para eles também, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e que mais? Eliminar, purificar, mediante arrependimento. Todo pecado é diluído pelo sangue de Jesus. É como se ele nunca tivesse existido. Isso é o perdão de Deus. É o que nós temos que praticar entre nós. Isso é motivo para sermos gratos. Se Deus não fizesse mais nada por nós, se Deus permitisse que a gente até passasse pela grande tribulação, o que não vai acontecer. Se nós aqui tivéssemos que sofrer, não importa o quê, ainda nós tínhamos que ser gratos, porque fomos perdoados, o inferno não é mais para nós, e nós temos uma eternidade de alegria perfeita para todo sempre. Então, irmãos, esse texto de Zacarias, ele é muito importante, porque ele é confirmado em Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 26, está aí projetado para vocês. Temos algo que Paulo, inspirado por Deus, depois de centenas de anos, escreveu a mesma coisa sobre o futuro de Israel. Ele diz assim: e todo Israel será salvo. Ele está falando de quê? A igreja já existia. Ele está fazendo uma distinção da igreja agora, mostrando que existe ainda uma nação, e todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Quem é Jacó? Jacó recebeu um outro nome. Que nome que Jacó recebeu? Israel. Né? Como está escrito, né? Lá no Antigo Testamento, né? Existem outras profecias. Isaías fala a mesma coisa, Zacarias fala a mesma coisa. Romanos capítulo 9 até o capítulo 11. Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, você tem ali o desenvolvimento da doutrina, da eleição e da predestinação. Doutrina que causa transtorno na vida de uns e traz alegria na vida de outros. E Paulo está usando essa doutrina para fazer distinção entre a nação de Israel e a igreja. Romanos foi escrito quando muitos judeus já haviam se arrependido e estavam fazendo parte da igreja. Ele está dizendo: olha, isso aqui não é o que eu estou falando agora. A nação vai ser salva naquele dia. Então, nas 2 primeiras pregações de Pedro, o que aconteceu? Quase 5.000 judeus foram convertidos. E Paulo está dizendo: aquilo que aconteceu na pregação de Pedro não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma conversão de todo o povo de Israel naquele determinado dia. Então veja esse quadrinho, né? Veja bem. Zacarias diz, naquele dia, diz que toda a nação vai remover o pecado. Veja aqui, ó, todo Israel será salvo. Ele apartará de Jacó a impiedade. Do mesmo jeito que Zacarias profetizou, muito antes disso acontecer. Por que isso é importante? Lembra quantas promessas nós temos para nós? Perdão dos nossos pecados. Se nós estivermos passando por dificuldades, nós devemos orar e levar ao Senhor. Ele promete que sempre vai fazer aquilo que é para o nosso bem. E o nosso bem tem a ver com a transformação do nosso caráter, tem a ver com suprir nossas necessidades emocionais e também físicas e assim por diante. Observe esse texto de Romanos capítulo 11, versículos 25 até o versículo 29.
mostra que ainda há uma clara distinção entre o tratamento que Deus dá para toda a igreja de Israel. Alguns teólogos chamam isso de dispensação. E algumas pessoas, quando ouvem dispensação, ficam arrepiadas. Eu não sei porquê. É um termo que está na Bíblia, né? Efésios, por exemplo, capítulo 1, versículo 10, a dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra, a palavra grega, significa oikonomia. Opa, alguém lembrou aqui? Tem a ver com a nossa economia. Economia tem a ver com planos. Então foi escolhido essa palavra para mostrar que Deus tem planos, Deus tem uma aliança. Deus tem uma aliança com a igreja, mas Deus tem uma aliança também com Israel, tem um plano, e Ele vai cumprir esse plano ao pé da letra. Eu vou ler Romanos capítulo 11, versículos 25 a 29. Irmãos, vocês olhem as setas que vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Não quero que ignorem mistério. O que é mistério? Mistério é algo que estava oculto, ou mal entendido, e agora vai ser revelado de maneira clara. Então, Paulo está revelando isso, né? Para que não se tornem presunçosos. É um recado para a igreja. Igreja, abaixa a crista aí, ó. Igreja, não pensem que Deus está tratando só com vocês. Não pensem que vocês só são a cereja do bolo. Não pensem que tudo acaba com vocês. Esse é o conceito. Né, irmãos, não quero que ignorem o mistério, para que não se tornem presunçosos, tá bom? Israel experimentou esse endurecimento em parte. Isso é, uma parte de Israel, entendeu? Está endurecida, é uma grande parte. Não foram todos os israelitas que gritaram, crucificam. Nós sabemos que não, tinha os apóstolos. Quando Jesus foi assunto aos céus, mais de 500 pessoas viram ele subindo aos céus. Mas veio o endurecimento, tá bom? Em parte. Até que, essa palavra grega significa que tem um começo e tem um fim. Até que chegasse a plenitude dos gentios. Agora você está vendo aqui dois grupos de pessoas, você está vendo? Israel e gentios. O que significa a plenitude dos gentios? Até que o tempo dos gentios, o tempo da igreja termine. Quando terminar o período da igreja, e nós acreditamos que vai terminar no arrebatamento, Deus vai voltar a tratar com Israel. Porque tem promessas que ainda não foram cumpridas. E Deus vai cumprir. Mas Ele tinha um plano. Qual é o plano? Salvar pessoas de todas as nações do planeta Terra. Ele já tinha o plano da igreja. Entende? Então, aconteceu isso. Ok? Então, a igreja é a dispensação dos chamados gentios. A grande maioria de conversões, que desde o começo, no começo foram 5.000 judeus. Depois disso, quem é que se converte? Gentios. Hoje, se converte muito mais pessoas não judias do que judias, ok? E ele, até que chegasse a plenitude dos judeus, até que termine o período da igreja. E agora versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a iniquidade. E esta é a minha aliança com eles. Jesus está lembrando da aliança de promessa. Entende? Aliança significa promessa indissolúvel. Então essa foi a minha aliança. Que aliança ele fez com Israel? Né? Essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. E remover é futuro. Quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, está falando da nação de Israel. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Vocês quem é? Igreja, gentios. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Deus prometeu para quem? Para Abraão. Deus prometeu para quem?
Para Isaac. Deus prometeu para quem? Para Jacó. E Jacó é Israel. Essas promessas, por isso que quando a gente começou esse estudo, lá no retiro, eu coloquei todas as promessas de Deus, porque aquelas promessas não foram canceladas. Isso está sendo confirmado por Paulo. Pois, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aleluia. Nem eu consigo me dessalvar, nem existe essa palavra, né? Mas nem eu consigo ir para o inferno mais. Não consigo mais. O que Deus falou está decretado. Entende? Mas ele falou que ele colocou o Espírito Santo aqui, que o pecado vai me incomodar, eu não vou ser igual eu era antes. Gente, é irrevogável. Quem reconhece Jesus de verdade como Senhor e Salvador, e só reconhece de verdade quando vê que o seu pecado é nojento e ofendeu Deus, e entende que o seu pecado contribuiu para Jesus ir na cruz. Quando a pessoa tem essa consciência, ela se torna uma salva para todo sempre e vai para o céu. Entende? Enquanto está aqui, vai lutar contra o pecado e vai pecar, e vai pedir perdão, e vai se agarrar em 1 João 9, e vai clamar para o Espírito Santo para dar poder, para não cair de novo, e vai ficar nessa luta. E um dia essa luta também vai terminar. Romanos capítulo 11, versículo 1 até o 36, deixa claro que não é através da igreja, e não é na época da igreja que a nação de Israel vai ser salva. É depois que a igreja sair daqui. Por isso que vai ter a tribulação que nós já explicamos. A interpretação histórica, gramatical desse texto de Romanos nos leva a entender que a profecia do Antigo Testamento, lá, de Zacarias e tudo mais, vai ser cumprida. O Apocalipse fala quando isso vai acontecer. E nós temos que entender isso e fazer essa distinção. Igreja é igreja, Israel é Israel. Se alguma promessa de Deus não for cumprida, como é que você tem certeza que Ele vai cumprir a promessa de nos salvar do inferno através do sangue de Jesus? Se eu posso interpretar um texto de maneira ilustrativa, figurativa, qual que eu posso interpretar e qual que eu não posso? Então, por que eu não posso dizer, não, esse negócio de céu, de inferno não existe, como os muitos dizem? Dizem porque não conhecem as Escrituras. Dizem porque querem continuar vivendo do seu jeito, e querem tentar. Agora, eu gostaria de imaginar uma coisa ruim que existe, e ao imaginar essa coisa desapareceria. Eu gostaria de ter esse poder, mas isso não existe. Isso foi decretado por Deus para revelar a misericórdia dele para com os pecadores e revelar a justiça dele para as pessoas que não querem se arrepender do seu pecado, querem viver do jeito deles. Deus está dizendo, você pode. Eu criei o ser humano para fazer esse tipo de escolha. Mas quando chegar no fim da escolha, você vai colher o fruto daquilo que você escolheu. Por isso que o termo de Gálatas diz, não vos enganeis. De Deus não se zomba, de Deus não se tira sarro. Não se ignora Deus. Ele está dizendo isso. Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, vai colher. E as pessoas estão percebendo isso, algumas sim e outras não. Conclusão. O dia do Senhor é um período que engloba a grande tribulação, esse período de 7 anos, em que Deus vai fazer com que as nações que rejeitaram Jesus sofram para entenderem o seu pecado, e alguns vão se arrepender, e para que toda a nação de Israel aceite o anticristo como se fosse Cristo, sofra a traição desse anticristo que eles achavam que é o Messias, para depois reconhecerem, passou batido, deixamos Cristo vir e nós o rejeitamos. E nesse dia, que eles vão chorar amargamente, vai ser o dia mais feliz de Israel.
Não é interessante isso? O dia em que eles entendem todo o pecado é, ao mesmo tempo, o dia mais feliz deles e de qualquer pessoa. Não foi isso que aconteceu com você? Quando você reconheceu que você era pecador, aquele peso, e ao mesmo tempo foi o dia mais feliz da sua vida. Estou perdoado. Jesus pagou o preço lá na cruz. Agora eu tenho um relacionamento novo com Deus. Agora eu vou entrar nesse estilo de vida que Deus quer para mim. E ele falou, olha, você, filho, você vai errar algumas vezes. Você vai fracassar algumas vezes. E eu tenho uma promessa para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Isso faz com que a gente se levante novamente e caminhe. A interpretação das promessas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de forma histórica, gramatical e literal, nos leva a concluir que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e que Cristo reinará fisicamente sobre Israel e as nações do planeta. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, que é a palavra de Deus, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Deus vai dar mais uma oportunidade para um grande grupo de pessoas durante o seu reinado. Durante esse período, alguns vão se arrepender, outros não. Eles vão acreditar em Satanás. Satanás vai se reunir para ir contra Jesus. E aí é a última batalha. Mas sobre isso, a gente vai falar a partir da semana que vem. Então, a partir da próxima semana, nós vamos retomar a nossa apostila, se eu não estiver enganado, página 34, e aí nós vamos seguir aquela sequência. Agora entendendo interpretação histórica, gramatical e literal. Entendendo que é esperança porque nós não vamos passar por aquilo. Mas também lembrando que Apocalipse foi escrito para as pessoas que vão passar pela tribulação. E para elas também tem esperança. Imagine elas passando por tudo aquilo e dizer, bom, é um período curto. Imagine os cristãos, que não vão receber outro título talvez, lá, durante a grande tribulação, que não tem nada a ver conosco. A pessoa veio oferecer para eles, eu quero encerrar, dizer, a marca da besta. E eles dizem, não, mas se você não receber a marca da besta, você vai morrer. Ele vai dizer, mas qual é o problema? Daqui 7 anos Jesus vai voltar e eu vou reinar com ele. Eu prefiro morrer. Entende? Serve de esperança para nós e serve de esperança para aquelas pessoas que naquele momento vão estar passando por aquilo. E vai ter lá as 2 testemunhas, depois 144 mil, talvez só com o livro de Apocalipse na mão. Talvez. Está dizendo, ó, gente, olha isso aqui, ó. Esperança. Perseverem. Entende? Obrigado, Deus, pelas tuas promessas. Serve de consolo para nós, de ânimo, Pai querido, de estímulo para nós e para aqueles que no futuro terão que experimentar esse momento agudo. A minha oração, Pai querido, é que as pessoas que estão aqui, frequentando a nossa igreja, tenham essa convicção de que salvação só é através de Jesus. Que experimentem todo o peso do pecado que cometeram. Se arrependam, chorem por causa do pecado, mas se alegrem com a promessa, com a oferta de perdão. Que se rendam a Ti, Senhor, e que tenham Jesus como Senhor. Agora, Jesus, eu vou aprender o que o Senhor está me ensinando e vou entrar nessa luta de obediência para Te agradar. Para demonstrar minha gratidão ao Senhor por ter morrido em meu lugar,
paga o preço da minha redenção e me dar de presente, ó Pai, um novo relacionamento contigo e também a vida eterna, o céu, me livrando do inferno, que é real. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Agradecemos em nome do teu Filho. Amém.